Nosso estudo de hoje está baseado na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13, e que Paulo de Tarso fala o seguinte: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E Emmanuel, ele vai analisar aqui na lição 24 do livro Fonte Viva, que ele intitula Pelas Obras. A leitura é a seguinte: essa passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros não pela servidão afetiva com que se liga ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se amamos alguém, ou se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros dos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas acima de tudo pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Gente, que lição para a gente meditar, ler e estudar bastante que Emmanuel está trazendo para a gente. Porque eu me lembro de participar da nossa obra social durante alguns anos com uma frase do seu Altivo Panfiro em cima das nossas cabeças, falando assim: o que a gente deve aprender com urgência é conviver com os diferentes. A gente está muito propenso a estar se relacionando e admirando só com aqueles que têm afinidade com a gente. Aqueles que pensam igual a gente, que têm a mesma religião que a gente, que têm a mesma posição política que a gente, apoiam o mesmo partido ou o mesmo candidato, ou então têm a mesma afinidade musical. E o Paulo de Tarso, nesse momento, ele vem falar assim: ó, vamos procurar agora começar a analisar aquelas pessoas que são diferentes da gente e o que cada um está fazendo, qual é a obra que cada um está fazendo nesse momento, porque a gente vai chegar fatalmente à conclusão de que Deus não deixa ninguém sem assistência em lugar nenhum. Não existe nenhuma criatura na Terra, independente de onde ela esteja morando, qual seja a condição social, qual seja a raça, qual seja a religião dela, não existe uma criatura que esteja desamparada. E Deus está conseguindo chegar nesse momento em todo mundo, respeitando aquele momento evolutivo de cada um, procurando usar os seus instrumentos para estar aproximando essa criatura dos seus preceitos, da sua lei, né, para buscar a felicidade também. Então ele vem chamando a nossa atenção: olha, se a gente ama alguém só porque a pessoa é bonita, é aparência física, daqui a pouco essa pessoa vai envelhecer e o objeto nosso, né, de estima, que não era, vou usar assim, ó, espiritual, era apenas físico, ele vai acabar junto com a parte física, porque a parte física, quando ele fala está indo para a direção do monturo, está indo para o fim da vida, né, vai chegar um ponto que a beleza física não vai existir mais. Ele faz uma comparação também: você gosta de um amigo porque ele tem a voz, a oratória brilhante, daqui a pouco também a voz pode acabar. E não se trata só disso, né? A criatura que obedeça cegamente, que concorde com a gente em tudo. A gente precisa do choque de ideias para a gente estar crescendo. A gente, quando vai conversar com alguns amigos, por exemplo, sobre política, e às vezes no meio religioso, né, tem muita gente, principalmente no meu meio, que tem medo de conversar, evita conversar. Eu posso conversar desde que não imita a minha opinião, nem procuro influenciar ninguém, né, dentro de suas opiniões. Mas o que acontece? Quando a gente vai falar, por exemplo, de um congresso nacional em Brasília, o ideal é que lá esteja uma variedade muito grande de pessoas que pensem diferente mesmo. Então tem que ter um representante
católico, um representante protestante, um representante espírita, tem que ter o representante do movimento de homossexuais, tem que ter o representante dos negros, do direito dos negros, da emancipação. A gente ainda precisa disso, infelizmente, em pleno século XXI, a gente não conseguiu vencer ainda esses preconceitos de religião, esses preconceitos de raça, esses preconceitos de sexo. Tem que ter. Aí você vai falar assim, se tivesse lá a maioria do que eu penso, o que acontece? Eu vou fazer leis só para mim, né, e vai deixar o restante de lado. Chega um ponto que a gente começa a observar a importância de a gente estar transformando a nossa vida da maneira mais ecumênica possível, de a gente começar a respeitar todas as opiniões e entender que cada opinião tem a sua razão de ser, tem o seu momento também. A gente está vivendo um momento, né, que às vezes um vai colocar uma posição política, uma opinião política, aí vem um monte de outros com palavras agressivas, e ao contrário, não, vamos procurar entender, quem está pensando tanto num lado como no outro tem as suas razões e vamos contrabalançar, vamos ponderar cada uma das ideias e formar nossa opinião também, mas de maneira pacífica, entendendo que tudo tem uma razão de ser e, principalmente, ele vem chamar nossa atenção, né? Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras, porque tem muita coisa que vai saindo pela boca, a gente fala, e ele vem chamar nossa atenção aqui, né? Nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Aquela coisa de dizer que o palestrante ele tem que ser imparcial, você me desculpa que é balela, gente. Porque não tem como alguém que use da palavra não emitir aquilo que é a sua opinião mesmo, né? O que acontece muito no ambiente religioso, principalmente com aqueles que são oradores, é que aquilo que incomoda mais a ele, que chama mais atenção a ele costuma dar uma atenção maior quando vai usar as palavras dele. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se alguém tem um problema maior na área de um determinado vício, vai ser natural que ele busque, né, estudar o máximo de assuntos para poder aprender a combater esse vício, né? E vai ser natural que ele fale com mais intensidade, né, mais vezes, mais frequência sobre esse determinado vício. Isso vai ser normal, né? Então o que acontece? Acaba que o palestrante, o orador, a gente se expõe, a gente começa a mostrar para as pessoas quais são as nossas deficiências, né? E tem outras que às vezes já são conquistas, que por serem conquistas a gente passa direto, né? Porque o que acontece? A gente está sempre querendo apontar para frente e para o alto, então o que já foi conquista, mas a gente tem que aprender a respeitar os problemas de todos, porque às vezes aquilo que já é uma conquista para a gente não é uma conquista para o outro. Às vezes a gente pode estar falando da dor do outro, falando de uma maneira muito rude, muito dura, e a gente esquece que tiveram paciência com a gente também. A gente hoje, para poder superar essa dificuldade, a gente também teve quem aturasse a gente, e agora hoje a gente consegue estar aqui tendo vencido essa dificuldade, né? Mas aprender a respeitar a dor das pessoas, jamais ficar falando, mas isso eu tiro de letra. Não, para você tirar de letra, você já sofreu um dia. Se não foi aqui, foi em outro lugar. Se não foi nessa vida aqui agora, nesse corpo aqui, foi em algum outro lugar. Mas Deus não dá privilégio para ninguém, né? Você não teve um programa de para fazer download igual no filme Matrix, né? Faz o download de não sei o que para você aprender. Não, você foi aprendendo com a vida mesmo, com as experiências que Deus vai proporcionando para cada um de nós. Então vamos aprender a valorizar os diferentes, a procurar aprender com eles também, que eles têm muita coisa para ensinar a gente. Vamos procurar reconhecer a diferença que eles fazem também. Cada religião hoje, por exemplo, eu fico olhando assim, todas têm uma importância muito grande, muito grande. Eu terminei de passar agora num lugar que tinha um pessoal fazendo um culto evangélico dentro de um carro com alto-falante e tinha os grupos ali ouvindo Jesus. Eles são importantes para aquele grupo. Então a gente tem que começar, a partir de agora, a aprender a respeitar essas diferenças e procurar admirar as pessoas pelas obras que eles estão praticando. Olhar para as nossas obras também, ver o que a gente está fazendo, e se a gente está com um campo de ação hoje diferente do outro, daqui a pouco a vida vai convidar a gente a conhecer aquele outro também e admirar, porque a gente precisa de médicos, precisa de engenheiro, precisa de arquiteto, precisa de profissionais da área do direito, precisa de todos eles. Se especializar para fazer a diferença, fazer as vontades de Deus, cada um dentro da sua área. Que Jesus nos abençoe.